Olá, voltamos com o curso React Ninja. Meu nome é Fernando da Silk e nós estamos vendo o submódulo de React mais Webpack. Bom, e agora nós vamos aprender a utilizar o servidor do Webpack. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa instalar a dependência para o servidor, que é o Webpack Dev Server. Então a gente vai vir aqui no nosso exemplo e vamos instalar npm install --save dev Webpack Dev Server. Finalizamos a instalação do Dev Server. Agora o próximo passo é adicionar o public path no webpack.config. Bom, agora o que a gente tem que fazer? A gente vai editar o nosso arquivo webpack.config.js e aqui no output a gente vai adicionar uma entrada chamada public path. Tá? Esse public path o que é? O public path é o local onde o Webpack Dev Server ele vai ficar assistindo o nosso arquivo de desenvolvimento. Tá? O que acontece? Ele não gera, quando você executa o Webpack Dev Server, ele não vai gerar um arquivo físico, ele gera um arquivo virtual em memória e o public path diz onde esse arquivo vai ficar, vai residir no caso, da onde o Webpack Dev Server deve servir esse arquivo. Tá? A gente vai ver já isso. Agora a gente precisa passar o caminho correto no index.html, né? Porque a gente disse que o public path vai ser /static. Então, ele vai salvar o nosso bundle em /static /bundle.js, tá? Então, abrindo aqui o nosso index.html, ao invés de /dist aqui, eu vou passar static /bundle.js. Por quê? Porque o Webpack Dev Server ele vai servir da memória desse caminho aqui, /static /bundle.js. E agora o que a gente precisa fazer é simplesmente subir o servidor de desenvolvimento e testar. Como é que a gente faz isso? Instale o Webpack Dev Server global. Tá? Se você instalou ele local e tem o path do Node Modules do teu sistema, né? O Node Modules no path do teu sistema, você pode executar ele diretamente daqui. Então olha só, ele está ouvindo. Ele está o Webpack Dev Server, no caso, ele vai subir um servidor para a gente em localhost 8080, tá? E ele vai servir, o resultado está sendo servido a partir do /static, tá? Então, se você acessar o browser e acessar localhost 8080, você vai ver que ele vai mostrar aquele console log que a gente tem no nosso bundle, tá? Só que, vamos lá. Vamos editar aqui aquele src index.js. Se eu colocar aqui, o Webpack está funcionando e passar umas exclamações aqui, quando eu salvar, você olha só, ele gerou novamente o bundle, tá? Ele atualizou aquele bundle. E quando eu venho aqui no site e atualizo a página, olha só, ele tem atualizado. Mas eu não estou utilizando aquele arquivo do dist. Se você olhar aqui no projeto, você pode ver que você não tem, que a gente não tem aqui o diretório, aquele diretório static, tá? O diretório static que tem aqui no Webpack, que a gente passou como public path, ele está em memória, tá? Então o Webpack ele serve para a gente na memória para que a gente possa utilizar. E quando a gente vai fazer o nosso bundle final, quando a gente vai gerar o nosso arquivo, né, que a gente precisa do arquivo gerado, a gente utiliza somente o comando Webpack e ele vai gerar o bundle em dist. Então a gente pode usar dois caminhos diferentes, no caso. Se eu tiver, por exemplo, uma index.html que seja de produção e essa index seja diferente para a produção e para a minha parte de desenvolvimento, eu posso utilizar duas index separadas com dois caminhos separados. Se for a mesma, eu posso passar aqui no public path o mesmo caminho, tá? Atualizar e executar de novo o Webpack Dev Server, que agora ele vai servir de /dist, e eu só preciso atualizar aqui na minha index, para que ele venha pegar o arquivo sempre atualizado lá de dist. Então removi aqui as exclamações, ele atualizou, e olha aqui, ele atualizou também o arquivo no meu localhost 8080, tá? Então você vê que é para isso que serve o Webpack Dev Server. A gente consegue subir um servidor de desenvolvimento e ele fica ouvindo em memória esse arquivo que a gente precisa utilizar.